Salve galera, beleza? Eu sou o Hydra e sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Começando do Zero em Red Dead Online. Hoje é o episódio de número 14, olha o quanto eu já avancei nesta série, episódio de número 14. E 90% das vezes eu tenho jogado somente nestes episódios das sextas-feiras. Toda sexta-feira, a partir das 8h15 da noite, eu posto episódio desta série maravilhosa que tem ajudado bastante gente por aí. Esse é o último episódio deste ano de 2022 e eu já quero desejar a todos que estão assistindo um excelente 2023, um feliz ano novo. Eu desejo de coração que esse ano de 2023 seja melhor para todos nós. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado por todo o apoio que vocês me deram neste ano de 2022. Eu não quero fazer um discurso aqui nem nada, porque não é o meu tipo, mas está aí o meu agradecimento a vocês inscritos do canal HydraBR. Se você ainda não faz parte da família aqui HydraBR, por favor, se inscreve agora, ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos. Esta série que você está assistindo, se é a primeira vez que você está assistindo, deixa eu explicar como ela funciona. É uma série onde a intenção é começar do zero e conquistar tudo ou quase tudo que o jogo tem a oferecer. Já estou no episódio de número 14, é importantíssimo que você venha assistir os episódios anteriores porque eu ensinei muita coisa bacana lá também. Como é uma série, eu também tenho que jogar, também tenho que evoluir o personagem e lógico, eu tenho que me divertir, né? Tentar me divertir, apesar de eu já ter feito quase tudo nesse jogo, né? Eu jogo desde o lançamento lá de 2018, mas eu ainda consigo me divertir sim jogando e fazendo esta série. A real é que eu tô repassando meu conhecimento sobre o jogo e vocês aprendem muito assistindo as gameplays aqui desta série. Eu sei que alguns acham chato esse lance de ficar pedindo like, eu entendo, só que galera, se eu não pedir o like, alguns de vocês esquecem. Por exemplo, se eu não chegar aqui e dizer, por favor deixa o like aí, alguns vão se esquecer de deixar o like e isso prejudica o meu canal. Se você gosta dessas gameplays, se você gosta do canal e quer ajudar, o seu like é muito importante. Então aproveita e clica agora no gostei, tá? Não é papo furado, até porque se isso não fosse realmente algo importante, eu nem ia pedir. Agora vamos aqui então concluir a entrega da Eta Doyle. E hoje, o que vai acontecer hoje? Eu quero passar aqui algumas dicas para PVP. Porque, bom, PVP sempre foi a minha especialidade aqui em Red Dead Online. Hoje em dia eu não sou tão focado no PVP como eu era lá em 2019, por exemplo. O ano de 2019 foi muito bom para o PVP desse jogo, porque não tinham aquelas trapaças que tem hoje em dia. E a galera era bem competitiva de uma forma saudável, né, digamos. Hoje em dia, infelizmente, tem muito clã que é tóxico nesse jogo, muitos jogadores tóxicos. E também a quantidade de trapaça extrapolou. E infelizmente a Rockstar parece não ligar muito para a galera que usa trapaça nas séries de conflito ou até mesmo nas tretas de modo livre, né? Existem diversos tipos de trapaças aí. Eu não quero entrar muito nesse assunto porque para mim é chato até de falar, porque, poxa, eu acho muito paia esse negócio de trapaça. Sempre deixei bem claro, né, o que eu penso sobre isso. Então eu não vou me aprofundar muito nesse assunto. Vamos resgatar aqui o prêmio caçador de recompensas. Vender aqui, né, o nosso... E já vamos fixar novamente. Quando você pressiona aqui o comando para fixar, vai lá para os itens fixados no menu rápido. Então eu posso ficar aqui acompanhando quanto que eu tenho de XP. Isso aqui é o que acontece. Quando você completa todos os níveis do caçador de recompensa, que são 30, após adquirir a licença prestigiada, você pode trocar XP por ouro e dinheiro, como eu acabei de fazer. Cada 10 mil de XP, você ganha meia barra de ouro e 100 dólares, 100 doletas aí para gastar no que você quiser. Então, voltando ao assunto do PVP, eu espero que o cachorro do vizinho não atrapalhe a minha gravação. É complicado, mas tudo bem. O que eu tô querendo dizer é que 2019 foi um ótimo ano para o PVP, tá? E lá eu pude me dedicar bastante no PVP, aprendi muito bem as mecânicas, a jogabilidade, as builds. Cara, dá pra dizer que eu consegui masterizar o PVP desse jogo. E eu quero repassar, aliás, eu já repassei tudo que eu sei sobre PVP aqui no canal, nos vídeos de dicas, nas gameplays de PVP, mas nesta série também é importante que eu venha passar algum conhecimento sobre PVP, porque eu sei que vocês vão precisar. Alguém vai atacar vocês no modo livre, já aconteceu nessa série, né? Alguém já me atacou ali, coisinha, né, simples, alguns griffers, alguns caras querendo apenas zoar, mas é importante que vocês saibam se defender, tá? Eu tô aqui para ajudar, então
Hoje quero passar algum conhecimento sobre PVP para vocês. Também vou dar dicas de algumas builds, tá? Porque agora já estou no nível 74, 73. E agora já dá para upar todas as cartas até o nível 3, beleza? Então vou passar algumas builds para vocês também. Eu acho que eu já vou começar desta forma. Vamos falar sobre builds primeiramente. Deixa eu só encontrar um lugar seguro aqui. Eu acho que vou entrar aqui nesse alfaiate. E eu quero explicar um pouco sobre as builds, como que funciona, tá? Minha personagem ali tá com os olhos da morte bem esgotados. Eu não comprei provisão, nada. Cara, eu preciso comprar provisão para minha personagem aqui, mas depois eu faço isso. Vamos começar então pelas builds. E no decorrer deste vídeo eu quero explicar uma coisa para a galera do PC. Sei que tem muita gente chegando agora em Red Dead Online pelo PC, até porque as promoções do jogo no PC são bem melhores que no console. Só que está acontecendo uma confusão total sobre trava de mira, entendeu? E eu vou explicar isso para a galera do PC, mas a gente já chega lá. Vamos primeiro falar sobre builds então. O que são builds, né? Se você abrir o menu do jogo e aqui na opção habilidades, você vai ver que o jogo dispõe 4 cartas para você montar o seu arsenal de habilidades. Isso aqui não está por acaso. Dependendo da build que você formar aqui, você vai ter mais vantagem sobre o jogo, tanto para o PvE quanto para o PvP, ok? Então é importantíssimo que você saiba montar uma boa build. E a verdade é que quem começa agora, sem o norte, não vai saber montar uma boa build. Tipo, você até vai ler a descrição ali, mas poxa, você não tem aquela noção de como a build funciona na prática, entendeu? Então eu já quero adiantar todo esse processo para você e passar aqui algumas builds que são bem úteis, e eu vou tentar abranger o maior nível de jogadores e estilos possíveis, tá? Não vou falar somente de um estilo, na mira da morte. Não, também vou passar uma build para quem não gosta ou para quem tem dificuldade de acertar tiros na cabeça, beleza? É isso que eu quero explicar aqui. Vamos começar pela minha build. Essa é a minha build para PvE. Aliás, não. Vamos fazer diferente. Eu vou comprar aqui todas as cartas, tá? Não tem problema, eu tenho bastante dinheiro e pra mim não é dificuldade nenhuma farmar dinheiro nesse jogo, então eu vou comprar todas as cartas e eu vou explicar aqui um pouco sobre cada uma, tá? Beleza, meus amigos, adquirir todas as cartas de habilidade que o jogo dispõe. Primeiramente, não recomendo que vocês façam o mesmo, até porque não tem necessidade de adquirir todas as cartas. Eu vou adquirir aqui porque eu quero explicar uma por uma. Talvez fique um pouco extenso, eu vou tentar ser o mais breve e objetivo possível, tá? Vamos começar pelas cartas de Olhos da Morte. Quando você inicia o jogo, depois de completar o tutorial ali, ou se você pular essa parte, você pode receber uma carta de Olhos da Morte gratuita. Uma destas três: disparo focado, momento de recuperação e na mira da morte. Disparo focado, o que ela faz? Com os Olhos da Morte ativo, você e os membros da equipe causam um pouco mais de dano. Então você ativou esta carta, disparo focado, você vai causar mais dano enquanto ela estiver ativada. Seria interessante? Sim, mas não para o início do jogo, tá? Dispensa essa carta no início, porque seria mais interessante se você usasse uma Sniper aqui, talvez uma Carcano ou um Rolling Block, com outras cartas de habilidade para você ter um maior dano ali, tentar matar com hit kill. Aí essa carta, no nível 3 ainda, possa vir a ser uma ótima escolha. Mas para iniciante isso aqui é totalmente dispensável. Então, entendeu o que eu quis dizer? Para iniciante, dispensa. Essa carta, ela pode ser melhor. Depois eu vou falar sobre ela, né? Depois a gente monta uma build para sniper aí, digamos. Galera, eu tenho que ser sincero com vocês. Algumas dessas cartas são totalmente inúteis. E esta aqui, Momento de Recuperação, é uma delas. Com os Olhos da Morte ativos, você regenerará a vida lentamente. Cara, imagina você tá lá no conflito, tá lá no combate e você fala: pera que agora eu vou ativar meus Olhos da Morte para recuperar a minha vida. Meu amigo, é tônico. Você usa tônico para recuperar a vida no PVP, entendeu? Nas tretas aí, nada de ativar Dead Eye. Você vai usar o Dead Eye para você matar o inimigo, ou para você ter maior precisão, ou para conseguir um dano maior. Fora isso, talvez você possa ativar uma carta de habilidade para ter uma defesa, mas isso aqui, regenerar a vida, totalmente dispensável, tá? E aí vem a terceira carta na mira da morte, que faz parte das 3 gratuitas que você pode resgatar. Esta eu recomendo porque a Paint Black é uma carta muito boa. Quem jogou o modo história, ela é similar ao modo história. Ela permite você marcar os alvos. Claro que o tempo não desacelera como é no modo história, não tem como isso acontecer, mas você vai ficar apto a marcar inimigos
com os Olhos da Morte ativos, tá? Bom, alguns iniciantes vão perguntar, como é que ativa os Olhos da Morte? Vamos aqui. Primeiro você tem que estar com a carta equipada. Olha só no canto superior direito, a minha carta de Olhos da Morte está equipada. Quando ela está equipada, ela está ativada, tá? E aí o que acontece? Você vai mirar com a arma. O único jeito de ativar o Dead Eye é enquanto você estiver mirando com a sua arma. E aí você vai pressionar, aí é que tá, o R3, tá? Aí é que tá por quê? Porque eu sei que tem gente jogando no teclado e mouse e teclado, né? E eu não sei os comandos do mouse e teclado. Então, para quem joga no controle, é o R3, onde você ativa o Dead Eye. Eu acredito que no mouse e teclado, se for por uma lógica, pode ser, eu posso estar sendo ignorante, mas se fosse pela lógica, seria o scroll ali, né? Aquele botão que fica entre o mouse esquerdo ali, né? O clique do mouse esquerdo e o direito, o scroll ali. Eu esqueci o nome. Eu acho que é scroll. Eu acho que você tem que pressioná-lo para baixo, né? O mesmo que você usa para rolar a página e tal, para cima e para baixo. Eu acho que você ativa o DJI ali. Faz o teste, se eu tiver correto. Aí você pode colocar nos comentários. Se eu estiver errado, pode me corrigir sem problemas, tá? E aí você ativa, entendeu? Os Olhos da Morte. É assim que você faz para ativar todas as cartas de Olhos da Morte, beleza? Agora vamos voltar lá para as habilidades. Essa carta na Mira da Morte te permite marcar inimigos, o que é bem legal, entendeu? E diversas situações vai te dar uma vantagem ali a mais para poder marcar os inimigos, e ela também melhora a precisão da sua arma. Eu não sei dizer se ela melhora em 100%. Hoje em dia eu acho que não, porque essa carta foi nerfada algumas vezes. Antigamente, lá em 2019, como eu disse, essa carta eu tinha a impressão que ela tinha a precisão melhorada em 100%, porque você só precisava ativar, mirar no personagem, no inimigo aliás, jogar o analógico para cima e disparar, e pronto, você já pegava um headshot limpinho. Hoje em dia, mesmo fazendo isso, às vezes você não tem uma precisão boa, você erra o tiro, passa por cima da cabeça, passa do lado do pescoço. Eu acho que ela foi nerfada a precisão desta habilidade, tá? Você pode aprimorar as cartas até o nível 3, que é o nível máximo. O nível 1, quando você ganha o XP suficiente para aprimorar, você gasta $350, e aí você aprimora para o nível 2, como é o caso aqui. E agora, se eu quiser aprimorar para o nível 3, onde o efeito da carta vai ser maior, entendeu? Vai trazer mais benefício, que é importante também. Eu vou gastar agora $500 e ela vai ficar no nível máximo, que é o 3, tá? Como vocês podem ver, há uma diferença nas cores, né? Quanto mais forte a cor, maior o nível da carta, melhor é o benefício que ela oferece para o teu jogo, para a tua gameplay. Então a carta na Mira da Morte, ela faz isso, tá? Para mim, ela é muito boa para quem gosta de jogar atirando na cabeça, ela é ótima, tá? Como eu tô só explicando agora as cartas de habilidade, depois vou passar umas builds para vocês, eu não vou poder mostrar na prática ainda hoje, tá? Mas outra hora eu vou mostrar na prática. E se bem que eu já fiz isso, tá, galera? Eu já fiz isso nos vídeos anteriores aí também. Vamos agora para a próxima carta, que é a Devagar e Sempre. Bom, mas só para resumir, essas 3 primeiras você pode escolher uma gratuita no início do jogo. Escolhe a Na Mira da Morte, tá? Agora as outras 3 você tem que adquirir depois, desbloqueando por nível, tá? Todas as cartas têm um nível para serem desbloqueadas, beleza? Devagar e Sempre, lá no início, no começo do jogo, até, digamos, eu acho que nos 4 ou 5 primeiros meses, essa carta era a melhor carta que tinha. Eu usava essa build aqui Devagar e Sempre porque ela dava uma precisão muito boa. Ela era semelhante à Na Mira da Morte, só que ela não tinha necessidade de marcar nem nada, tá? Ela era semelhante à Na Mira da Morte porque você ativava, jogava pra cima e conseguia um headshot muito bonito. Tem vídeos aqui no canal eu usando essa build no PVP, bem lá no começo, né? Só que essa carta, o que ela faz? Hoje em dia, tá? Hoje em dia ela trabalha bem diferente. Com os Olhos da Morte ativos, você sofre menos dano. Então, você, enquanto estiver com essa carta ativada é quando você está com os Olhos da Morte ativos. Você vai sofrer menos dano dos tiros que você tomar. E também, você não pode ser morto imediatamente por tiros na cabeça. Ou seja, se alguém atirar na tua cabeça, você não vai morrer, não de imediato. Vai diminuir os teus Olhos da Morte, vai diminuir a tua vida, mas você não vai morrer de imediato. Você vai conseguir tancar alguns tiros na cabeça. Porém, essa carta tem um contra, e ela impossibilita você de ter uma boa movimentação. A mobilidade do teu personagem fica muito prejudicada. Você não pode correr, você não pode nem correr em velocidade, digamos, enquanto está com a carta ativada. Diferente da carta Na Mira da Morte, olha só.
Vou mostrar aqui pra vocês na prática. Eu não quero que esse vídeo seja muito longo, mas também não custa nada mostrar pra vocês. Olha só a mobilidade que eu tenho com a mira da morte ativo, né? Enquanto eu tô aqui, olha, eu consigo me jogar, eu consigo me movimentar rápido para os lados. Entendeu? Já com a carta... Deixa eu pegar o atalho aqui, que é mais fácil. Já com a carta Devagar e Sempre, você não tem essa mobilidade. O teu personagem ele fica bem lento, parece que ele tá com uma armadura, sabe? Olha só. Não dá pra andar mais rápido que isso, entendeu? Você até consegue se jogar assim, mas você não anda mais rápido que isso não. E você não pode correr também, ó. Eu tô tentando correr aqui, o personagem não corre, tá? Pra correr só desativando. E aí eu consigo correr. Beleza? Porém, ela vai ajudar na defesa. Mas eu não recomendo essa carta para iniciante. Não recomendo essa carta para iniciante porque ela necessita de uma build específica para poder ficar na sua, digamos assim, melhor experiência, né? Combinar melhor aí com o estilo. Então, eu não recomendo para iniciante. Mais tarde, se você quiser... Cadê a porta aqui, mano? Sumiu a porta aqui. Era essa aqui para fechar agora para mim não entrar? Pera aí. Ah, tá aqui do outro lado, beleza. Deixa eu entrar aqui, né, pra não ser morto ali enquanto tô explicando. Então, assim, é o seguinte, essa carta, ela... Não tô conseguindo acessar aqui agora as habilidades. Bom, essa carta ela é boa pra defesa, sim. Você pode combar ela com, por exemplo, cartas que vão melhorar a sua defesa ou dano usando um rifle com luneta, digamos. Só que, como eu disse, iniciante não vai ter nem o rifle com luneta ainda, não vai ter o carcano, não vai ter o rolling block. Eu acho que para iniciante não vale muito a pena, tá? Eu recomendo sempre na mira da morte, porque você vai treinar ali headshot, é bem legal você poder pegar uns headshots. Depois, se você quiser mudar o teu estilo, você pode pegar uma devagar e sempre, mas é diferente, totalmente diferente o estilo de jogo. É um jogo mais lento, é para aquele jogador que gosta de jogar mais com cover, né? Vocês sabem que tem a mecânica aqui de você pegar cover, né? Você pressiona o comando aqui, você pega cover assim. Então, para quem gosta de jogar assim, com cover, gosta de jogar mais retraído, entendeu? Mais atrás, algumas pessoas vão dizer camper, né? Enfim, mas para quem gosta de jogar assim mais recuado, quem não gosta de rushar tanto, pode ser uma boa carta de habilidade. Mas pro início, você precisa de uma build muito específica para que ela funcione melhor. Por isso que eu não recomendo. Embora ela protege o teu personagem, né? Enquanto você tá com os olhos da morte ativados, protege de você morrer instantaneamente com headshot. Porém, galera, no início, o seu DDI vai ser mínimo e você não vai ter tanta grana para gastar com tônicos, não é mesmo? E essa carta Devagar e Sempre gasta muito rápido os Olhos da Morte, por isso que eu não vejo vantagem em iniciante usar ela. Deixa para usar ela mais para frente se você quiser uma build diferente. Vamos continuar aqui agora. Deixa eu ver se está funcionando o atalho. O atalho aqui não está funcionando para as cartas de habilidade. Vamos aqui então para a continuação do vídeo. Agora aqui, ó, grande inspiração. Com Olhos da Morte ativo, você e esses aliados... Ó, outra carta totalmente inútil que você fica recuperando vida lentamente enquanto tá com... Não, dispensa, tá? Não quero ser aqui, não quero parecer ser... Ah, o cara tá meio arrogante. Não, me perdoe se é o que tá aparecendo. Mas é que não adianta eu perder tempo com o que não vai acrescentar nada na gameplay de vocês. Então ignorem a grande inspiração. Ela é semelhante ao momento de recuperação. Fica regenerando vida enquanto você está com os Olhos da Morte ativo. E isso é totalmente inútil dentro de uma partida. Na prática, na teoria pode parecer interessante, mas na prática não funciona. Agora aqui, Patife Intocável, a última carta das habilidades de Olhos da Morte. Patife Intocável é uma ótima carta e ela é muito boa porque ela faz uma diferença enorme em relação às outras builds aqui, né? É uma build para quem gosta de rushar e também para quem gosta de jogar retraído. Ela funciona muito bem, ela é uma build versátil, diferente das outras builds aqui, né? Falando só da Mira da Morte, Devagar e Sempre e Disparo Focado, elas são mais para builds específicas, né? Por exemplo, na Mira da Morte é para quem gosta de rushar. Devagar e Sempre para quem não rusha. E a Disparo Focado pode ser para quem fica recuado também, já porque ela vai aumentar o dano, né? Mas vai te deixar vulnerável a headshot. Já a Patife Intocável, ela é versátil. Você pode jogar tanto rushando quanto retraído. Se você for jogar rushando, você usa escopeta. Se você for jogar retraído, arma com luneta. O que ela faz? Com os Olhos da Morte ativos, eu vou resumir aqui, né? Quando você ativa o Patife Intocável,
o seu inimigo vai ter a precisão dele. Como é que fala, cara? Eu poderia encaixar aqui debuff. Vai ter nerfada, nerfada. Ótimo. A precisão do seu inimigo vai estar nerfada e a sua também. Porém, tem uma dica aqui valiosíssima para quem quer jogar com essa build, que é o seguinte: como a sua precisão vai estar nerfada, aí o que acontece? Não adianta você tentar usar esse tipo de arma aqui. Evans de repetição, não adianta você usar a pistola semiautomática com patife intocável, não vai dar certo, entendeu? Você vai estar jogando da forma errada. Por quê? A tua precisão, enquanto você está com o patife intocável ativo, vai ser nerfada. A precisão de quem está atirando em você também. Então, vocês dois vão ficar nerfados. Então, qual é a vantagem de usar essa carta? A vantagem de usar essa carta é você usar um rifle com luneta. Porque a mira da luneta nunca é prejudicada por status de precisão. Ela se mantém igual, também não tem como aumentá-la, também não tem como diminuí-la, a precisão das armas com luneta. Entendeu o que eu quero explicar? Vamos chamar aqui o nosso Pangaré. O Jiraiya, né? Puro sangue árabe branco, Jiraiya. Eu já ia chamar de Bilu. Vamos pegar aqui o Carcano, tá? O que acontece? O Carcano, essa mira aqui, né, que é a mira com luneta, essa mira não é afetada por efeitos de status, sejam para melhorar a precisão quanto para diminuir a precisão dela. Então, com o patife intocável ativo, usando um Carcano, por exemplo, fica show. Ah, mas e se eu quiser rushar? Você disse que ela pode rushar também. Aí você pode escolher aqui. Ah, eu não tenho nessa conta aqui, eu não tenho. 2 escopetas de cano cerrado. Você ativa o patife e rusha pra cima dos oponentes, tá? Olha, eu tô com o patife ativo. E aí você vai... Ela te permite correr, deixa eu só... Faz muito tempo que eu não uso essa carta. E ela gasta uma porrada, ela gasta tônico pra caramba. Claro que essa carta não é para iniciante também, como a Devagar e Sempre, você só desbloqueia mais pra frente, tá? Então você tem que escolher ali pro primeiro na mira da morte, que é a que se sobressai em relação ao disparo focado e momento de recuperação, tá? Mas a Patife Intocável e a Devagar e Sempre você só vai poder desbloquear mais pra frente no jogo, tá? Então ela te permite correr e aí você pode rushar pra frente do teu oponente, matar ele com a shotgun, tá? É muito útil assim também para quem gosta de rushar, porque a precisão do seu inimigo vai estar nerfada também. Só cuidado com as boleadeiras, cuidado com o laço, cuidado também com diversas coisas aí, né, que os seus adversários podem usar para dar um counter no patife. Beleza? Mas é isso que a carta faz, ela prejudica a precisão de ambos os jogadores, tanto você quanto o seu oponente. Vamos agora... Bom... Agora as cartas de habilidade aqui de Olhos da Morte foram explicadas, né? Um resumo meio rápido, espero que tenha ajudado bastante. Para você decidir, depois eu vou passar algumas builds completas aqui, eu vou montar aqui e vou dizer, ó, essa é para isso, essa é para aquilo. Agora vamos para... Bom, eu já expliquei as cartas de Olhos da Morte. Se eu for explicar agora todas as cartas de defesa, combate e recuperação, caramba, esse vídeo vai ficar muito longo. Então, galera, eu vou explicar aqui agora... Eu vou montar para vocês agora aqui algumas builds, tá? Para o teu estilo de jogo, digamos. Aí você, por exemplo, eu gostei desse estilo de jogo, então vou montar essa build, beleza? Você marca o nome aí, pega um papel e caneta, ou marca no celular, ou tira print da tela, e depois quando você tiver o nível necessário, o dinheiro necessário, você compra as cartas para comprar a build, que eu vou mostrar agora. Vamos começar pela minha build, tá? Minha build para... Eu tô falando, como o vídeo é de PVP... Vamos nos concentrar em PVP. Eu vou só sair daqui porque eu só não quero ser prejudicado, né? Alguém chegar e matar o personagem, tá bem vulnerável, né? E como eu vou mostrar a build, eu vou ter que ficar parado por um bom tempo. Vamos pegar um acampamento na natureza aqui. Vamos fazer um acampamento na natureza. E aí eu vou explicar pra vocês, eu vou passar builds prontas já, tá? Porque não adianta, cara, vai dar muito tempo eu ficar explicando. Se tiver necessidade, o que eu acho que não tem, até porque tem muita carta que é dispensável, mas claro, né? Você pode testar aí a build que você quiser, meu amigo. Eu não tô passando nenhuma regra aqui. O que eu tô dizendo aqui não é regra, tá? Eu tô passando a minha visão do que, na minha opinião, baseado na minha experiência, o que vale a pena e o que não vale a pena investir nesse jogo, tá?
Vamos agora aqui então em habilidades. Vamos começar pela minha build para PVP. Aqui eu uso e aí eu vou explicar por que eu uso ela. Atualmente minha build para PVP é esta. Vamos aqui. Na mira da morte. Por quê? Já disse, né? Tem uma boa... deixa o seu personagem com uma boa... Não é que deixa o seu personagem com uma boa mobilidade. Mas ele não nerfa a tua mobilidade como devagar e sempre. Por exemplo, eu ainda posso correr, ainda posso me jogar... Entendeu? E eu gosto de me movimentar bastante. Movimentação é algo extremamente importante. Eu gosto da carta na mira da morte porque melhora um pouco a precisão da arma e também me permite marcar os inimigos quando eles estão a uma distância maior. Quando a precisão, quando a trava de mira não é muito eficiente, eu posso usar essa habilidade de marcar os alvos, né? E aí dispara e vai aonde você marcou. Você não pode marcar manualmente como é no modo história, beleza? Só quero deixar bem claro aqui, porque essa dúvida sempre tem nesses vídeos de builds. No online, a marcação é automática. Você mirou, ativou, já marcou. Entendeu? Já marcou. Agora, a minha carta... Primeiro, deixa eu explicar aqui o que são as cartas passivas, tá? Temos 3 tipos de cartas passivas. Combate, recuperação e defesa. Combate, geralmente vai melhorar o dano ou a precisão. Recuperação, para recuperar a vida, para recuperar olhos da morte, entendeu? E defesa, logicamente, para melhorar a defesa do seu personagem, tá? Já expliquei então, rapidamente e de forma objetiva, como é cada uma. Agora aqui, a primeira carta do meu arsenal de PVP atualmente é uma Já Basta. O que essa carta faz? A cada tiro consecutivo que eu tomar, o dano que ele vai causando vai diminuindo, entendeu? Por exemplo, se eu estiver no PVP e tem um inimigo nas minhas costas atirando no corpo do personagem, o primeiro tiro dele vai causar o dano normal. O segundo tiro que ele disparar em mim já vai causar metade do dano, digamos. Eu não sei se é isso. Não sei dizer quanto que vai diminuindo, né? Qual a porcentagem, mas a gente sabe que o dano vai diminuindo a cada tiro que o personagem toma. Então eu tomei o primeiro tiro, tomei o dano normal. O segundo tiro, os próximos tiros que minha personagem tomar, o dano que eles vão causar é bem mínimo, entendeu? Então é uma carta muito boa para a defesa. Também já posso melhorar aqui pro nível 3. Já vou fazer isso. Gasta muita grana? Gasta. Mas, cara, é a sua build, entendeu? É vantagem você melhorar as suas cartas. E a gente farma para isso, né? Para melhorar a experiência no jogo. Então agora eu tô aqui no nível máximo, nível 3. A Uma Já Basta, ela faz isso, tá? Para PVP então é ótima. E eu quero deixar bem claro que eu uso essa carta para usar, por exemplo, contra aqueles jogadores que atiram no corpo, tá? Porque se for na cabeça, essa carta ela não vai ajudar, né? Então, ou seja, ela não vai funcionar. A terceira carta aqui do meu slot é a carta Cabeça Coberta. Essa carta aqui, ela bloqueia um tiro na cabeça se o tiro pegar no chapéu. Por exemplo, eu tô na trocação ali, seja PVP, série de conflitos, seja modo livre, o inimigo atirou no meu chapéu, qualquer região do chapéu, que seria a cabeça, lógico, vai fazer com que meu chapéu caia, entendeu? O chapéu vai cair e aí eu não vou morrer, então vai me bloquear um tiro na cabeça. Se eu não tiver essa carta ativada, aliás, se eu não tiver essa carta equipada, quando o inimigo atirar no meu chapéu vai me matar, mas eu coloquei essa carta, quando ele atirar no meu chapéu, o chapéu vai cair e eu vou ser salvo uma vez aí de morrer instantaneamente por um headshot. E ela também tem um debuff e mais um buff, ela também dá um buff na defesa. Enquanto você estiver com o chapéu no personagem, a tua defesa sofre um buff, né? Você fica com uma defesa maior. Mas o chapéu caiu, aí você sofre muito mais dano, tá? Tem mais esse debuff também. Então ela tem um pró, ela tem 2 prós e um contra. Os 2 prós seria evitar que você morra com headshot se o tiro pegar no chapéu. E detalhe, tem que pegar no chapéu. Se pegar no olho, se pegar no nariz, vai morrer com o chapéu e tudo, tá? Sendo bem direto. Só vai proteger se o tiro pegar no chapéu, na região do chapéu. Quer dizer, Hydra, que se eu usar um chapéu que tampe bem o rosto, vai ser melhor eficiente? Com certeza. Por exemplo, eu não tenho aqui nessa conta, mas na conta principal lá do personagem masculino, eu tenho o chapéu de Lehigh, que é um chapéu que cobre muito bem até a região do nariz. Essa aqui, os olhos da personagem estão à mostra. Mas aquele chapéu de Lehigh, ele cobre até a região do nariz, então é muito bom, tá? Mas ele é uma peça de estoque limitado e não está disponível no momento para compra. Mas anota aí o nome dele, chapéu de Lehigh. Quando ele estiver disponível para compra, você compra ele aí, que ele é muito bom para PVP, tá? É muito bom porque ele bloqueia uma região a mais ali do seu rosto, tá? Do rosto do personagem. Enfim.
Vamos continuar aqui. Então, essa é a minha terceira carta. E lembrando que enquanto você estiver com o chapéu, aí você vai sofrer menos dano também. Porém, perder o chapéu, né? Tirar o teu chapéu, pronto. Aí você vai sofrer mais dano e vai morrer a qualquer tiro na cabeça que vier a te acontecer, tá? Como vocês podem ver, então, já duas cartas ótimas para defesa. E a minha quarta e última carta é a Medicina Estranha. Essa carta é uma carta de recuperação. Quando eu causo dano no oponente, eu recupero um pouco de vida. Eu usava essa carta lá no início do beta, lá em 2018, e depois eu deixei ela de lado e agora eu voltei a usar novamente, porque quando eu tô na trocação ali, e eu causei dano no inimigo, porque nem sempre o seu tiro vai atingir na cabeça, tá? Como eu disse, antigamente a carta na mira da morte, ela tinha uma precisão melhor, você só jogava pra cima a mira e pegava o tiro na cabeça. Hoje em dia não, você erra, pega no pescoço, pega no corpo. E aí quando o meu tiro não acertar na cabeça e acertar o corpo, e mesmo que acerte na cabeça, eu também ganho vida pra minha personagem, tá? Então essa carta acaba sendo boa pra minha build. Essa é a minha build, então eu causo dano e... Ah, ela tem um contra também. O pró é que eu, causando dano, recupero vida. O contra é que enquanto eu não estiver causando dano, a regeneração da vida cai pela metade. Ou seja, a minha vida vai regenerar mais lentamente. Porém, galera, na realidade, na treta e no conflito, você nunca vai esperar a tua vida recarregar sozinha. Entendeu? Por exemplo, o cara tirou metade da minha vida. Eu tô com Imagina que eu tô com metade da vida ali, né? Da barra de vida. Eu não vou agora dizer, vou esperar aqui minha vida subir. Não, pô, ninguém faz isso. Só se você, poxa, só se você não tenha muito bem o conhecimento do jogo. Você vai tomar um tônico, você vai reforçar a tua vida de imediato. A vida desceu pra metade, já reforça, entendeu? E aí você já volta pra luta de novo, né? Já tá pronto pro combate de novo. E reforçado ainda, porque os tônicos amarelos reforçam até o nível 3 a sua vida, o seu fôlego, o seu Dead Eye, né? Agora tem um detalhe, você só pode reforçar o seu personagem, aliás, as suas barras com tônicos, depois de 3 segundos de levar dano. Então digamos, eu tomei o dano aqui, agora eu vou me jogar aqui, pegar um coverzinho, quando passar os 3 segundos eu posso tomar um tônico. Antes disso não dá, fica bloqueado, ok? Então essa é a minha build para PVP, uma build que permite que eu tenha uma boa mobilidade, tá? Dá pra rushar, eu gosto muito de jogar ofensivo, né? Quem assiste minhas gameplays de PvP sabe que eu jogo ofensivo, é o estilo que eu mais gosto. Já experimentei todos os estilos aqui e o que eu mais gosto de jogar é nesse estilo. Por isso que eu recomendo. Usa o que você mais gosta. Ah, eu gosto de jogar assim, eu gosto de jogar de outro jeito. Joga do jeito que você gosta, beleza? Seja feliz do jeito que você gosta de jogar, tá? Eu tô passando aqui dicas, mas não tô ditando regras pra ninguém. Beleza, Hydra, eu quero uma build pra matar inimigos com tiro no corpo, porque eu não consigo acertar headshot. Eu sei que muita gente tem dificuldades pra acertar headshot. Isso é totalmente compreensível. Deixa eu só tomar uma água aqui, galera. Porque tá ficando quente e a garganta vai secando. Eu acho que eu não parei de falar um minuto desde que comecei esse vídeo. Esse vídeo aqui vai ter bastante dica, tá? Mas, como eu disse, né? A série Começando do Zero não se baseia somente em passar dicas. Eu também tenho que jogar, também tenho que evoluir. Mas hoje eu decidi passar o primeiro momento desse vídeo aqui passando dicas porque vai ser importante, tá? Agora aqui, vamos passar uma dica para quem tem dificuldade em headshot. Embora eu sempre recomendo você treinar arduamente, você treinar arduamente, pronto, agora eu falei correto, para conseguir atingir os objetivos, tá? Porque você pode. Eu lá no começo eu era ruim. O que fez eu querer melhorar é isso mesmo. É porque eu era ruim e eu queria ser melhor. Então eu procurei me dedicar, eu procurei me esforçar e eu consegui atingir o meu objetivo que eu queria. Ah, mas isso aí é papo, sei lá, é balela, é só um jogo. Claro, se você acha que é só um jogo, tudo bem. Você nem precisa estar tão interessado nisso, né? Nessa mecânica de PVP. Mas pra quem tem um objetivo e quer jogar melhor, cara, você tem que se esforçar, entendeu? Não é só o jogo, é tudo na vida, né? Tudo que você quer melhorar, você tem que se esforçar, entendeu? Enfim. Agora vamos passar uma build aqui, pra quem tem dificuldade de acertar na cabeça. Aí eu recomendaria você usar uma build com sniper, tá? Uma build boa com sniper, mas se você também tem dificuldade com sniper, eu vou passar uma outra alternativa. Vamos começar por uma boa build de sniper. Aqui temos a disparo focado, que eu falei que mais pra frente poderia ser útil.
Atirador de Elite é a melhor carta para quem joga com Sniper. A melhor, porque ela aumenta o dano da arma e diminui o dano que você sofre, entendeu? Enquanto você está com a luneta sendo utilizada, tá? Uma já basta, seria muito interessante. A questão das builds, galera, ela não é tão simples como parece, porque você tem que analisar as diversas situações que pode acontecer, tá? Por isso que você não pode se prender muito num estilo de jogo. Você tem que entender uma coisa. Eu posso colocar aqui uma já basta? Posso. Por quê? Se eu estiver meio longe e o outro inimigo com uma build usando uma arma de precisão, um carcano, um rolling block, então a uma já basta vai ser ótima aqui nessa build, entendeu? Porque eu tenho duas cartas que vão aumentar o meu dano e duas cartas que vão ajudar na minha defesa. E aí essa build seria perfeita para esta ocasião. Mas digamos que o outro inimigo não está usando uma build semelhante à minha, né? Uma build que usa armas de precisão. Aí a build teria que ser diferente, tá? Mas essa build aqui é boa porque ela consegue mesclar as duas coisas, né? Defesa e dano. Por exemplo, a Foxfire aqui, ela aumenta o dano da arma enquanto eu estiver com os Olhos da Morte ativos. A Atirador de Elite aumenta o dano da arma também, enquanto eu estiver usando a luneta, e também faz com que eu sofra menos dano. A Cabeça Coberta vai bloquear um headshot, porque a Foxfire não dá defesa. Então eu preciso da Cabeça Coberta. Vai ajudar, né? Aí a bloquear os tiros daqueles jogadores que estão usando na mira da morte, por exemplo. Entendeu? Então vai te salvar ali. E também vai aumentar o dano. Aliás, também vai aumentar a defesa. E a uma já basta vai aumentar a defesa se você estiver de longe e alguém também estiver atirando em você com um rifle. Lógico que essa carta vai ser boa, né? Porque quanto mais tiro ele causa, menos dano ele vai causando consecutivamente, beleza? Então essa seria uma boa build. Porque ela vai mesclar ali o dano e a defesa, tá? Entendeu? Deixa eu explicar melhor agora. Eu tô aqui com esta build. E aí, quando você tá com a luneta ativada, agora eu tô com os Olhos da Morte ativos e a luneta ativada, eu tô a build funcionando totalmente, 100%, tá? Tá funcionando. Beleza, tô disparando. Tá. Chegou um cara pelo flanco usando na mira da morte. Mirou na minha cabeça, tirou meu chapéu. Fui salvo pela carta Cabeça Coberta. Então ela foi útil, tá? Nesse cenário, ela foi útil. Entendeu? Por isso que eu recomendo você colocar a carta Cabeça Coberta nessa build, mas tem outras situações, a gente já vai ver também. E beleza, e agora aqui outra situação. Eu tô aqui e tô atirando no cara e ele também tá com uma arma de precisão. Eu tô causando dano nele e ele tá causando dano em mim. Nesse cenário, foi interessante eu usar a uma já basta, porque o dano que ele tá causando tá diminuindo quanto mais tiro ele tá causando. Aliás, quanto mais dano ele tá causando no personagem, tá diminuindo, né? Quanto mais tiro ele dá, menor vai ser o dano causado que o meu personagem vai sentir. Então, uma boa build aí para quem quer mesclar dano com defesa e usando armas com luneta, tá? Beleza? Agora aqui, outro cenário. Digamos que eu quero focar num cenário onde eu vou usar uma build com arma de luneta, né? Também. Mas focada só no dano, para tentar um único hit kill. Pode? Pode. Só que tem que entender que os outros jogadores, na maioria das vezes, eles vão estar com tônico nível 2, às vezes tônico nível 3, então o one shot kill aqui, né, o hit shot kill, digamos, ele é algo que está muito distante ainda, entendeu? Porque existem builds, existem também o cara ali com o mercador ali, vai achar que eu vou atacar ele. Existem também os tônicos, então não dá pro cara ficar... Ah, mas eu vou matar ele só com hit kill se eu colocar essa build. Pode não acontecer, entendeu? E aí você vai tomar... Vai dar ruim pra você, entendeu? Porque você vai estar com uma build full ataque e não vai ter nenhuma defesa. Mas, mesmo assim, se você procura uma build assim, aí eu iria sugerir você usar Paciência de London. Embora eu não possa mais confirmar se ela funciona como antigamente, tá? Antigamente, ela funcionava muito bem. O primeiro tiro com a Paciência de London era extremamente arrebatador. E em forma, tá? Isso, em forma. Só pra confirmar. Essa é uma build full dano, tá? Full dano com luneta. Eu já vou explicar cada uma aqui. A minha garganta tá doendo, é porque eu tô com um pouco resfriado, galera. E é por isso que eu não posso me alongar muito no vídeo de hoje. Mas eu vou explicar aqui.
Se vocês quiserem, eu posso trazer uma parte 2, né? No Começando do Zero, no episódio número 15, 16, 17, tá? Porque nem todos os episódios vão ter dicas para PVP, né? Eu também tenho que evoluir, como eu disse. Mas vamos deixar a evolução de lado por enquanto. Quero ensinar vocês aí a escolher uma boa build. Essa é uma build full dano, beleza? A paciência de London, ela aumenta o dano. O que acontece? Esperar até 15 segundos antes de atirar aumentará um pouco o dano que você causa. Esse 15 segundos é 15 segundos da vida real, ok? E o que acontece? E detalhe, né? Que eu já expliquei, mas vou reforçar. Para você ter o melhor efeito das cartas, elas têm que estar no nível 3, tá? Todas estão no nível 1 porque é só demonstração. Mas quando você quiser saber o real resultado de cada uma, tem que ser no nível 3, beleza? Esperar até 15 segundos antes de atirar aumentará o dano que você causa. No nível 3 aumenta muito o dano, se eu não me engano. Deixa eu até ver. Isso, ó, no nível 3, esperar até 15 segundos antes de atirar aumentará muito o dano que você causa. O que acontece? Quando você equipa essa carta, ela já fica ativa. Como vocês podem ver, no canto superior direito, tá as 4 cartas que eu tenho no meu arsenal de habilidades. Estão vendo? As 2 primeiras não estão ativas, as 2 últimas estão. Como você sabe que está ativo? O nível de transparência é maior quando não está ativa, entendeu? Podem ver, as 2 primeiras estão bem transparentes e as 2 últimas estão menos transparentes, significam que elas já estão ativas, tá? E aí você presta atenção nisso quando você escolher uma carta para saber se ela já está ativa ou não. Por que as 2 primeiras não estão ativas? Porque elas só serão ativadas após comandos no jogo. A disparo focado só fica ativa quando eu ativo os Olhos da Morte. Pronto, ativou. E a da luneta, que é a segunda ali, ela está desativada agora. Ela só vai ativar quando eu usar a luneta. Pronto. Agora todas estão ativadas, entendeu? Mais umas dicas pra vocês aí. E agora eu tenho full dano, tá? Porque a última carta, ela é boa também. Por quê? Correr usa menos fôlego, eu vou gastar menos fôlego enquanto corro, porém o bom dela é que eu causo mais dano, dependendo do nível de fôlego. O nível de fôlego, quanto maior é o seu nível de fôlego, mais dano você causa. Então essa é uma build full dano, vai te dar um dano arrebatador no oponente, mas como eu disse, não é garantido que venha a ser hit kill. Eu acredito que em jogadores que não estejam com a vida reforçada, vai ser hit kill 99% das vezes. Mas dependendo do nível de tônico e a build que ele estiver usando, talvez 2 tiros, tá? Mas ainda assim, cara, é a build que mais causa dano aqui no jogo, tá? E aí você, então... tá, sobre os 15 segundos, né? Alguém vai perguntar, eu não entendi direito. O que acontece? Esperar 15 segundos antes de atirar, galera, aumenta o dano que você causa, entendeu? O que significa? Quer dizer que eu tenho que mirar no cara e vou contar agora 15 segundos aqui antes de atirar. Não, não exatamente. Lembre que você, enquanto você está aqui procurando o alvo, já se passaram os 15 segundos, tá? Então você já está com o dano máximo. E aí o primeiro tiro que você causar, esse aqui, ó, ele já foi com o dano máximo da paciência de London. E agora resetou os 15 segundos. Beleza, não esperei 15 segundos, esperei 5 segundos e atirei. Você causou mais dano também, entendeu? Porque a partir do 1 segundo até o 15 já está aumentando o seu dano gradualmente. O 15 é o máximo, entendeu? Não tem mais de 15. Mas você atirou com 7 segundos, você já causou um pouco mais de dano. O 15 segundos é o máximo, entendeu? Então é uma carta boa para dano também, beleza? 15 segundos da vida real. O primeiro tiro então vai ser arrebatador. Procure acertar, tenha um pouco de paciência e calma. Se você conseguir acertar o primeiro tiro com ela carregada assim, o dano vai ser absurdo. Beleza? Essa é uma build full dano para quem quiser aí. Agora uma build full defesa para quem quer usar com luneta, né? Rifle com luneta. Aí você pode colocar aqui devagar e sempre. Beleza? Devagar e sempre. Atirador de elite, obviamente, sempre vai estar aqui. Sempre que você for usar arma com luneta tem que estar essa carta. E aí uma defensiva, então... Obviamente, na mira aliás, uma já basta. E aqui por último, deixa eu pensar. Existem vários cenários que você poderia usar. Você poderia usar até mesmo a sem piscar. Porque você vai usar muito o Dead Eye. O Dead Eye vai ficar ativo o tempo todo. Então seria interessante você usar uma carta para aumentar ali, né, a regeneração dos Olhos da Morte. Os Olhos de Águia e Olhos da Morte. Que seria a sem piscar ou
a... Cadê aqui? Tomando ferro, né? Ao sofrer dano, uma pequena porcentagem será adicionada aos Olhos da Morte. Então, nesse cenário, tomando ferro e sem piscar seria útil com esta build, tá? Seria útil com essa build que tem a devagar e sempre. Por quê? Porque ela gasta muito rápido os Olhos da Morte. Olha só. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui. Ela gasta muito rápido. Opa, nem precisava ter reforçado, mas beleza. Olha só. Você lembra que você não pode correr, né? Aí o que acontece? Ou você pega um cover, né? Você pode pegar um cover aqui. Vamos pegar aqui um exemplo, né? Pega o cover nessa árvore aqui. Tá? E aí você pode ficar assim, né? Jogar desta forma. Entendeu? Só que os olhos da morte, eu vou ter que evitar, vou ter que tirar pra lá, porque senão o cara vai achar que eu tô tentando tirar nele. Olha como gasta rápido. E se você estiver tomando dano enquanto essa carta tá ativada, vai diminuir mais rápido ainda. Então... E olha que eu ainda tô com a carta de recuperação aqui. Olha que eu ainda tô com a carta de recuperação. É claro que ela tá no nível 1, mas... Se eu não tivesse com ela aqui, né? Se eu tivesse, por exemplo, com outra, com a cabeça coberta, por exemplo, pra tancar mais ainda, né? Dá pra tancar mais ainda assim. Ou principalmente quando você pode usar a cabeça coberta nesse cenário. Acabou o teu Dead Eye. Porque enquanto você tá com o Dead Eye ativado, dá devagar e sempre, você não morre com headshot, né? Tipo, não instantaneamente, digamos. Mas você mudou... Ah, acabou o teu Dead Eye. Acabou o teu Dead Eye. E aí você vai mudar de cover para outro. Você precisa correr. E aí você pode estar usando essa carta também para ela te proteger de um headshot, entendeu? Porque você não vai poder mudar de cover com ela ativada, cara. Olha o tempo que você vai levar para ir de um cover para outro. Não tem como acelerar mais que isso. Então você vai ter que desativar. Vai ter que desativar e correr, né? E aí você pode estar usando também a cabeça coberta para nessas horas não deixar você vulnerável e morrer aí com um headshot, beleza? Em outro cenário, você poderia usar também a carta Pulmão de Ferro, porque essa carta aqui, semelhante a uma Jabasta, dependendo do nível de fôlego, você sofre muito menos dano, então ela vai buffar a tua defesa, tá? Opa, não equipou? Deixa eu equipar aqui. Nesse outro cenário, você poderia focar mais ainda na defesa, tá? Claro que depende muito da build que o teu oponente está usando, do estilo de jogo dele e o local que você tá e tal, entendeu? Então aqui nesse cenário, por exemplo, agora eu tô com uma build bem defensiva. Muito defensiva, tá? Porque a Devagar e Sempre deu um buff tremendo na defesa. A carta Atirador de Elite também deu um buff na defesa enquanto eu estiver usando a luneta. A Uma Jabasta incrivelmente melhorou a defesa do personagem e a Pulmão de Ferro também. Então é uma build full defesa isso aqui, tá? E aí é pra jogar mais recuado, né? Você não vai puxar. Joga mais recuado aqui. Né? O cara tá lá, fica descendo bala nele. Beleza? Essa é uma build aí full defesa. Claro que, como eu disse, cada um tem um estilo de jogo. Eu já não gostaria de jogar assim. Entendeu? Eu gosto de mais ir pra cima, jogar mais ofensivo. Mas nem todo mundo joga igual, né? Nem todo mundo tem facilidade de jogar, por exemplo, do mesmo jeito, né? Então... Outra alternativa para vocês. Agora, uma build boa para dano no corpo. Dano no corpo sem ser luneta, sem ser sniper. Vamos lá. Eu tenho uma aqui que eu usei uma vez, cara, e ficou muito boa. Eu usei assim. Na mira da morte. Escolha de pistoleiro. Sequência vitoriosa. E... Cabeça coberta. Foi que eu usei? Foi. Essa carta aqui é boa para você atirar no corpo, só que com duas armas curtas, tá? Duas armas curtas. E de preferência, 2 revólveres da marinha. De preferência, 2 revólveres da marinha. Poxa, eu não tenho revólver da marinha aqui. Mas vamos imaginar que eu tenha 2 revólveres da marinha. Aí eu colocaria munição express nos dois, ok? E usaria esta build para atirar no corpo. Só no corpo. Viu o inimigo, atirou no corpo. Eu não vou matar o NPC ali, mano. Mas eu poderia achar um bandido aqui. Deixa eu ver onde é que eu tô mais ou menos. Geralmente tem acampamento de bandido por aqui. Mas se tivesse, já teria spawnado pra mim. Bom, essa é uma alternativa pra quem gosta de jogar com 2 revólveres, tá? Coloca 2 revólveres da marinha. Coloca esta build
E você vai ter sucesso aí atirando no corpo com munição express, beleza? Se você quiser melhorar ainda mais o dano, bota a carta pulmão, aliás, em forma. Só que aí você vai ficar vulnerável para tiros na cabeça. E aí o que acontece? Você tem que ser ligeiro na movimentação, tá? Você tem que atirar primeiro neles, nunca, tipo, esperar ele atirar primeiro. Viu o cara, já atira. Se joga bastante, joga pros lados, joga pra trás, joga pra frente, ok? Olha o cabra correndo ali sem camisa na neve. Tá, beleza. Então, essa é uma build boa para quem quer usar 2 revólveres. Por quê? A escolha de pistoleiro vai aumentar a precisão da tua arma e o dano. Só que tem um porém, galera. A Rockstar comete erros. Todo mundo comete, não é mesmo? Mas a Rockstar cometeu um erro aqui. Gravíssimo. Porque ela colocou que ao usar 2 armas de longo alcance, você causa um pouco mais de dano. Não tem nada a ver com armas de longo alcance. A descrição está errada. É você usar 2 armas curtas, aí você causa mais dano e tem mais precisão. Posso provar para vocês agora, se vocês quiserem. Vamos provar aqui. Como é que eu vou fazer para provar? Vamos ativar a retícula simples da arma. Lá em configurações. Tela. Vamos aqui em retículo. Simples, beleza? Agora vamos achar um... Aqui dá, atrás dessa casa dá. Vamos pegar aqui... Vamos pegar... Regular... não, tanto faz. A Express dá também. Agora aqui é o seguinte, vamos tirar a carta escolha de pistoleiro. Vou remover aqui. E vamos deixar só 2 armas curtas no slot da minha personagem. Quero provar para vocês que tá errada a descrição ali e como é que realmente funciona essa carta. Certo, agora o que eu vou fazer? Prestem atenção. Eu sei que a neve tá atrapalhando e vai atrapalhar realmente. Mas eu quero que vocês prestem atenção no retículo. Aquele pontinho branco lá, olha só. Quando eu miro. Tá vendo? Olha só, tá vendo o tamanho dele? Vou deixar mais um tempinho aí, vou tentar dar um zoom. Esse é o retículo. O que acontece? Do retículo, que é aquele gloom, aquele círculo até o ponto, é a área da precisão da arma. Quanto mais próximo do ponto, melhor a precisão. Correto? Correto. Então aqui está um pouco afastado, beleza. Olha só a movimentação que eu estou fazendo. Vou fazer tudo igual agora. Só que eu vou equipar a escolha de pistoleiro. Olha como vai melhorar a precisão. Vou fazer a mesma movimentação, tá? Olha só. Viu que está colado no ponto? Eu vou até soltar aqui de novo e preencher. Olha. A mesma movimentação que eu estava fazendo anteriormente. Olha como aumentou a precisão. E muito, cara. Isso no nível 1. Essa carta, ela é bem apelona, cara. Para quem usa 2 revólveres ou 2 pistolas. Olha a precisão das minhas pistolas, mano. Quase colou. Praticamente colou no ponto. Entendeu? Então, essa carta aqui, ela tá com a descrição errada. O que fez muita gente esquecer ela ou ignorá-la completamente. Porque não entendeu direito o que ela promete, tá? Então é isso, coloca 2 pistolas ou 2 revólveres como no Sun Express, coloca esta carta, coloca a sequência vitoriosa, porque a sequência vitoriosa funciona assim. A cada tiro que você der, maior dano você vai causar. O primeiro tiro, dano normal. O segundo tiro, digamos, mais 10% de dano. O terceiro tiro, 15%. O quarto tiro, 20% de dano a mais. Entendeu, galera? A sequência vitoriosa, ela aumenta o dano consecutivo dos seus disparos. Se você tá com pistolas, o disparo é mais rápido, o que é melhor ainda para a sequência vitoriosa. Então vou tentar aqui, olha. No corpo, 3 tiros com revólveres, 5 tiros com pistolas, você derruba o inimigo. Se eu tivesse aqui 2 pistolas, 2 revólveres da Marinha, como no Sun Express, eu poderia mostrar para vocês, tá? Mas para mostrar de forma eficiente, teria que estar todas as cartas nível 3, ok? E a última carta aqui também, vocês já sabem, ela aumenta o dano, né? Dependendo do nível de fôlego, então eu vou ter um dano absurdo. Mas eu ainda recomendo pegar aqui cabeça coberta. Por quê? Porque se você tiver no 1 versus 1, beleza, né? Mas se você tiver no 2x1, se você tiver numa série de conflitos, você vai estar atirando aqui no cara.
já chegou outro cara do teu lado, já te matou, entendeu? Te matou porque você tava vulnerável, sem defesa na cabeça. Então, usa desta forma assim que eu acho que vai ser melhor, ok? Beleza, galera? Passei algumas builds. Claro que não passei todas, mas passei algumas. Tem muitas outras possibilidades. Build é um negócio que, assim, tem muita possibilidade, ok? Não tem como o cara passar só no vídeo, velho. Tem build aqui que eu até esqueci que é boa, mas eu passei algumas aí e espero que venha ajudar vocês, tá? Se ficou alguma dúvida, coloque abaixo nos comentários. Agora, eu quero pedir a paciência de vocês, tá? Porque eu tenho que explicar algo aqui para meus amigos do PC. Porque eu notei que a galera do PC chegou em peso no Red Dead Online, só que eles estão confusos em relação à trava de mira. E eu quero explicar aqui rapidamente. Então, por favor, tenha paciência, eu quero explicar aqui. Porque a minha intenção é ajudar todos. Eu sei que a maior parte do meu público é de console e é totalmente compreensível, né? Por quê? Porque eu quero lembrar que Red Dead Online e Red Dead Redemption 2, ele foi desenvolvido inicialmente exclusivo para console, tá? Por isso que o meu público tem mais gente do console, porque eu comecei quando o jogo lançou e lá a galera começou a acompanhar o canal. Já logo que eu comecei a postar vídeo de Red Dead Online, a galera começou a acompanhar. Então o público maior é do console. Poucas pessoas jogam, que são meu público aqui, que jogam no PC, ok? E o que acontece? O jogo lançou primeiramente e exclusivamente para consoles. Depois de um ano que ele já tinha sido lançado para console, é que ele teve um port para PC. E na época que ele saiu ainda para PC teve muito problema ali no modo online, né? Tiveram que corrigir diversas coisas. E, cara, a mecânica trava de mira, eu quero que vocês entendam, né, a galera do PC. A mecânica trava de mira é algo padrão nos jogos da Rockstar Games. Porém, é algo exclusivo de controle, porque o jogo foi desenvolvido inicialmente exclusivamente para consoles. Então a trava de mira não vai funcionar em mouse e teclado, meu amigo, infelizmente, porque é uma mecânica exclusiva de controle. Eu tô dizendo isso porque eu tenho recebido uma enxurrada de comentários. Alguns comentários as pessoas estão com dúvidas, mas alguns outros as pessoas estão indignadas, tá ligado? Indignado com algo que é normal. Algumas pessoas estão indignadas pelo fato do jogo ter trava de mira para quem joga no controle e não ter para quem joga no mouse e teclado. Mas não é algo para você ficar indignado. Se você quer usar a trava de mira, é exclusivo de controle. Você tem que conectar um controle no PC, beleza? E aí você vai poder ativar a opção trava de mira. Senão não tem como. Não tem, galera, entendeu? É uma mecânica que foi desenvolvida para controle. Eles nem pensaram em desenvolver para mouse e teclado isso aqui, ok? E tem um detalhe. Dá problema no PC, tá? Dá problema no PC. Porque eu já até pesquisei a fundo isso aí, ok? Você até pode comprar um controle lá, conectar um controle. Você vai vir aqui, vai salvar o modo de foco amplo, porém você vai voltar para o modo livre, mesmo com controle, pode correr o risco de não travar a mira nos oponentes. Por quê? Porque no PC é diferente, entendeu? Como é um negócio que foi desenvolvido para console, tá totalmente desbloqueado no console a trava de mira. No PC, a Rockstar impôs limites, tá? Por exemplo, você para jogar no PC com trava de mira, tem que conectar um controle e também você vai jogar só com pessoas que estão jogando com controle também. Então você vai ser bem limitado, você vai entrar num lobby, por exemplo, que só tem gente com controle, segundo a Rockstar Games, tá? Não é eu que tô falando, é a Rockstar Games. Você vai entrar em lobby só com pessoas que estão jogando com controle também. E se por um acaso você, ainda assim, mesmo jogando com controle, entrar numa sessão que tem gente com mouse e teclado, a sua trava de mira vai ser desativada, beleza? Só para deixar bem claro, se você está tendo algum problema com trava de mira, é porque realmente a tua plataforma impede de você usar a trava de mira, entendeu? Porque você está jogando no PC. Mas não é algo de você ficar admirado. É uma mecânica normal dos jogos da Rockstar. Eu, quando jogava no PlayStation 2, o GTA San Andreas já tinha trava de mira. Depois fui jogando Max Payne 3, Red Dead 1, trava de mira normal, entendeu? É padrão da Rockstar Games, e a Rockstar Games, ela geralmente, ela tem mais, assim, parceria com o console, né, entendeu? Ela trabalha mais com consoles, a gente sabe até porque Red Dead 1, você quer jogar um Red Dead 1, você nem encontra no PC, né? Pra você conseguir só de forma craqueando o jogo, sei lá, mas nem encontra, né? É exclusivo ali de consoles, porque a Rockstar sempre trabalhou em parceria com consoles, então as mecânicas foram totalmente
desenvolvidas para console. Depois de um ano que o jogo lançou é que teve o port, lá no final de 2019, né? É que teve o port para PC. E por isso tem muitos erros, tem muitos problemas, aliás, não digo erros, mas problemas envolvendo trava de mira no PC, beleza? Por isso que alguns de vocês estão tendo problemas em trava de mira no PC, mas é por conta disso, galera, entendeu? É uma mecânica que era exclusiva dos consoles e a Rockstar não soube muito bem fazer esse port pro PC, pro mouse e teclado, entendeu? Mesmo conectando o controle ainda não é garantido, ok? Mas não é para desanimar, galera. Poxa, vocês que estão jogando no mouse e teclado, vocês já estão acostumados com mira livre, né? Vocês não vão desanimar agora, porque vocês descobriram que no PC é assim, e é assim há décadas, né? Jogos da Rockstar é assim há décadas, então vocês não podem desanimar por conta de trava de mira. Não tem trava de mira no mouse e teclado, e também não existe crossplay, não existe a possibilidade de eu cair com você aí no PC e jogar uma partida juntos. O jogo é separado por plataformas, e também você pode conectar um controle, você pode conseguir jogar com trava de mira sim, mas às vezes pode dar problema e não conseguir habilitar a trava de mira, ok? E aí recomendo que você jogue, se for jogar mira livre, jogue no mouse e teclado, né? Porque a precisão de mira livre no mouse e teclado é anos-luz à frente do que a precisão analógica, né? Do controle analógico na mira livre, tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido bem essa parte da trava de mira, tá? Por que que não funciona no PC? Mas é por conta disso, ok? Não foi pensado num port de trava de mira para o PC. A Rockstar só quis lançar o jogo, né, para ganhar. A verdade é essa, eu não passo pano para a Rockstar Games. Ela só quis ganhar mais dinheiro. Entendeu? É igual a Sony hoje em dia. Por que que os exclusivos da Sony estão indo pro PC? Você acha que é porque a Sony se importa com vocês, jogadores do PC? Eu também jogo no PC, tá? Também tô jogando Death Stranding no PC agora, é um exclusivo da Sony. Não, ela não pensa na galera que joga no PC, ela pensa no dinheiro, óbvio. E a Rockstar é a mesma coisa, ela lançou pro PC pra ganhar dinheiro, então nem pensaram num port pra trava de mira, só tipo, lança o jogo aí e deu, entendeu? Então é isso, galera, tá? Futuramente, se Deus quiser, depois que eu terminar essa série, eu quero começar uma série começando do zero no PC, tá? Já tem um tempinho que eu tô jogando no PC aí, mas não Red Dead Online, não cheguei a jogar Red Dead Online não, ok? Só depois que eu terminar essa série aí, se Deus quiser, eu trago uma série começando do zero no PC, beleza? Mas por enquanto é isso, vamos terminar aqui a nossa série, que ainda vai muita coisa, né? No próximo vídeo quero ver se eu vim adquirir o mercador, vai acabar a neve, vai dar boa pra caçar. Vamos aguardar aí, né, as próximas atualizações do jogo também. É isso aí, galera, tem muita coisa pela frente ainda. Galera, tá acontecendo aqui um evento, né? E eu acho que eu vou participar desse evento aí, ok? É um evento Ciclo do Ouro. Eu não gosto muito desse evento, mas eu vou fazer aí, né? Porque sempre é bem-vindo o conteúdo aí de PVP também. Já aproveitando, né, que eu fiz um vídeo aqui falando das builds de PVP. Olha só, tem 1 minuto e 30 ainda pra aceitar. Vamos chamar o Alazão pra limpar as armas correndo, pra ver se dá pra iniciar esse evento aí. Vamos lá, vamos com pressa aqui. Tem menos de 1 minuto e 30 aí pra gente poder aceitar o convite, né? Não, depois passa o convite e a gente não consegue entrar nesse evento, tá? E aí é bom que eu já mostro a minha build funcionando, né? Porque eu sei que muita gente tá assistindo meu canal pela primeira vez. E eu já posso mostrar como é que tá funcionando a minha build na prática, ok? Na prática. Assim, com a neve no jogo, a visibilidade fica um pouco ruim, né, cara? Mas também tá acabando já. Eu acredito que é a última semana. Lá na terça-feira já não vai ter mais essa neve, acredito eu. E eu sei que muita gente já tá, tipo, de saco cheio, né, da neve. Já tá dizendo, poxa, quando que vai acabar essa neve e tal. Bom, espere mais um pouco que, acredito eu, como eu disse, até o início da próxima semana eu acho que a neve já vai ter... No início, né, da próxima semana a neve já vai ter desaparecido. Eu acho que esses 3 caras aqui são um bando, olha só. Eles são um bando, hein? Então tem que ficar esperto. Eles estão muito junto ali, vai ser 3 contra 1 aqui se eu for pra ali. Vai ter um cara rushando pra cima de mim aqui. Esse é aquele modo do... Aconteceu a mesma coisa que aconteceu na última vez. Esse é aquele modo... Você pega a armadura e mata os inimigos e tal. Olha...
Consegui tomar o tônico ainda, bem no último momento. Vamos lá. Você pontua assim, né? Tipo, matando inimigos com... Matando inimigos com... Quando estiver equipado com a armadura. Bom, vou ter que tentar chegar mais próximo. Aí. A gente ganha ponto assim, entendeu? Matando com a armadura. Olha, vai acabar os meus olhos da morte. E aí eu vou ter que rushar de short e atirar só no corpo. Acabou. Bom, ainda consegui pegar aqui. Porque não dá pra tomar tônico. Olha. Ah, não dá? Não, não dá. Os tônicos eles estão travados aqui, entendeu? Isso é ruim. É ruim ou é bom, né? Porque... Boa, olha só como a carta marcou, né? Como eu falei pra vocês, que a carta ela marca, ela possibilita marcar os inimigos. Foi o que eu fiz, né? Ele tava se movimentando bastante, pra eu não ter perigo de errar o tiro. Boa. Aí pra não ter perigo de eu errar o tiro, o que eu fiz? Eu peguei e marquei, né? Que aí você... Poxa. Aí. Cara atrás da árvore. Nossa. Tem disso, né, cara? Tem... Esse modo, ele tem bastante disso. Que é a... Explosivas, incendiárias. Esse é o modo que mais tem, eu acho. Ah, beleza. Nossa, eu tô bem confuso aqui, galera, porque recentemente eu troquei as minhas configurações e eu me atrapalho quando quero abrir a roda de armas. Vamos lá, vamos pra cima do armadura. Nossa. Ah, é o cara que me matou ainda. Nossa, aquele cara tá muito bugado, galera. O que é aquilo, mano? Nossa, o maluco tá muito bugadão, galera. Eu não tenho dinamite aqui, mano. Eu devia ter uma dinamite aqui. Eu não quero usar explosiva também, tá ligado? Sinceramente, eu acho que explosiva nesses modos aqui, poxa, cara. No modo livre até não ligo, né, cara? No modo livre é tudo ou nada. Olha, mas aqui os caras estão... Não dá, cara, não dá. O problema é isso, não dá pro cara tomar tônico e aí você fica numa situação ruim, mano. Mas vamos lá que... Tá dando certo. Tô com as minhas bases quase esgotadas ali. Tá, vamos pegar aquele cara ali, ó. Não vai dar. Eles estão em 2. Não, acho que agora dá. Ah, foi outro cara que me pegou. Ah, foi outro cara, galera. Tem um cara que fica, tipo assim... Eles ficam matando a galera, assim, quando tá tentando pegar a armadura. E não dá pra chegar. Você se concentra no cara da armadura, mas tem os caras atrás. Eu também vou matar eles também. Ele só dificulta a minha vida.
Se joga. Peguei. Nossa, não consigo, mano. É muita gente, eles estão jogando em bando. Mas vamos lá que dá, galera. Tá 14, hein? Falta pouco. Esse cara aqui, mano, ele só pega assim, ó. Ele só joga assim. Não matou, né? Peguei. Nossa, veio outro. Não deu, cara. O que que tá acontecendo? Eu consigo matar um, mas minha nossa, não dá tempo de fazer nada, cara. Que loucura. Vamos lá. Bom, achei ainda que vou ganhar esse evento ainda, hein. Também vim totalmente despreparado para esse evento, sem carne amarela. Ah, mas deu boa, ainda deu pra ganhar esse evento aí. Esse modo aqui, cara, o cara tem que vir bem preparado, hein, porque os caras usam bastante explosiva. Olha, 25 dólares, isso aí que é meio paia, né? O pagamento é muito ruim nesses eventos de modo livre. Bom, galera, este foi o episódio de número 14 da série Começando do Zero. Hoje teve bastante dica relacionada a PVP, principalmente sobre builds, né, que gera muitas dúvidas no meio dos iniciantes, é totalmente compreensível. Se ficou alguma dúvida, coloque abaixo nos comentários. Assiste os episódios anteriores, estão recheados de dicas. Toda sexta-feira, a partir das 8h15 da noite, tem episódio desta série aqui no canal. E nas terças-feiras, por volta do meio-dia, às vezes às 14 horas da tarde também, né? Aliás, se é 14 horas é só a tarde, né? Mas, enfim. Eu quero dizer que nas terças-feiras, por volta do meio-dia, ou às vezes mais tarde um pouco, eu posto vídeo, novidades da semana, atualizações para Red Dead Online. Na próxima terça-feira teremos a atualização do mês de janeiro. Não sei, não posso dizer para vocês se que atualização vai ser, se vai ser boa, se vai ser ruim, se vai ter novidades, se não vai ter, tá? Mas eu conto com o apoio de vocês e a presença nas terças-feiras também, que são os vídeos das novidades, ok? Galera, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Todo o apoio que vocês me deram aí, suporte nesse ano de 2022, que venha 2023. Não esqueçam de clicar aí embaixo em gostei, compartilhe esse vídeo e se inscreve no canal. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!